Olá, companheiros, muito bom dia. Começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Muito bom dia para vocês, muito bem-vindos. Estou vendo que o pessoal já está no chat, fazendo aqueles comentários. Então, eu convido vocês a mandar seu superchat, seu super sticker, contribuir com a Causa Operária TV, com o valor que você achar mais adequado. A gente lê seu nome aqui ao vivo, faz sua pergunta, seu comentário. Também dizer para você se inscrever no canal. Nós chegamos aí aos 90 mil inscritos, estamos próximos dos 100 mil inscritos. Se você não tiver inscrito, se inscreva. Se já for um inscrito do canal, mande aí para os seus contatos, para os seus amigos, né? Compartilhe no Facebook, no WhatsApp e no Twitter, né? O nosso link do canal e da Causa Operária TV, o nosso link 24 horas da Causa Operária TV. Não deixe de curtir o vídeo também, né? Tudo isso aumenta o nosso número de visualizações e se torne membro assinante do canal a partir de R$ 7,99 por mês. Contribua mensalmente com a Causa Operária TV para fortalecer esse canal revolucionário e independente. Bom, antes da gente passar a palavra para o companheiro Rui, vamos aqueles recados iniciais. Nós estamos na reta final da Universidade Marxista, da Universidade de Férias, perdão, 46ª Universidade de Férias, o que foi o stalinismo, uma análise marxista. Na quinta-feira nós tivemos a penúltima aula, a 15ª aula, e na próxima terça teremos a 16ª e última aula do curso, né? A partir de agora, nós faremos aí todos os finais de semana, até o final de junho, mais uma atividade de formação política organizada pelo PCO, que é a Escola Marxista. A Escola Marxista ela vai tratar do tema do stalinismo, né? Só que de uma forma mais concisa, baseada no livro Bolchevismo e Stalinismo, do Leon Trotsky, que eu já falo como você faz para adquirir. Os cursos acontecem em pelo menos 150 cidades no Brasil e no exterior. São cursos dados pelos militantes do PCO que acompanharam a Universidade de Férias e são cursos de um dia, para que a gente possa aí atingir mais pessoas, militantes e ativistas dos bairros, das fábricas, das escolas, e que a gente possa aí estabelecer esse curso de formação política, né, o mais amplamente possível. Então, para você se inscrever na Escola Marxista, você entra no site escolamarxista.pco.org.br. Já temos aí algumas datas marcadas, inclusive para esse final de semana. Lá no site nós temos a agenda, então você pode ir acessando diariamente para acompanhando os novos cursos que forem marcados, os locais, né, e datas desses cursos, né? E para você se inscrever é muito simples. É um valor simbólico de R$10, você se inscreve e participa. Você se inscreve pelo site escolamarxista.pco.org.br. Ou você pode adquirir o livro das edições Causa Operária com uma edição, uma tradução revista e com notas especiais aqui no livro. Você adquire o livro por apenas R$25 e já tem direito a acesso ao curso. Caso você não queira adquirir o livro imediatamente, paga apenas os R$10 e depois, quando for adquirir no dia do curso, para acompanhar e tudo mais, você tem o desconto de R$10 com o livro. Então, não tem como ficar sem o livro e não tem como não participar aí da Escola Marxista, que vai acontecer em cerca de 150 cidades no Brasil e no exterior. Nós vamos informando aí, como eu falei, datas e locais daqui até o final de junho, né, quando nós estaremos organizando aí em várias cidades esse curso. E em julho, propriamente, já começa a 47ª Universidade de Férias do PCO. Então, aí, digamos, o ano inteiro, né, o semestre inteiro, né, de formação política para todo mundo. Bom, é isso. Depois, aqui no intervalo, eu dou mais recados, mais informações. Nós vamos passar a palavra para o companheiro Rui e depois a gente abre para os companheiros que estão aí nos assistindo, mandarem suas perguntas para a gente abrir o segundo bloco da nossa análise política da semana. Então, vou passar a palavra então para o companheiro Rui para iniciar mais essa análise. Boa tarde a todos. Bom, nós temos aqui hoje a continuação do problema da pandemia, né?
que, conforme nós previmos aí inúmeras vezes, está avançando de uma maneira extraordinariamente ampla. Nós estamos caminhando aí para cerca de 3.000 mortes por dia e para os 300.000 mortos. Essa situação, ela mostra aquilo que ninguém quer falar de fato, que que a pandemia está totalmente fora de controle. As medidas tomadas pelas autoridades públicas, de um modo geral, são ineficazes, né? O isolamento social, a única medida que foi tomada efetivamente por essas autoridades. A maior parte dos partidos políticos e tudo mais aceita essa situação, inclusive considera natural que os governos, né, inclusive de estados tão ricos quanto o Brasil, quanto o São Paulo e tudo mais, só tenham essa medida para a contenção da pandemia. No caso do estado de São Paulo, a medida, em grande parte, é uma fachada política, né? Nós vemos também que a popularidade, né, se pode dizer assim, do governador João Dória está profundamente afetada pela crise, né? São Paulo é um dos principais centros da pandemia, e o governador decidiu atender a reivindicação dos professores tardiamente, né, e suspender as aulas que foram suspensas na rede municipal e estadual. Isso mostra como, né, o plano anterior era um plano de pura aparência, um plano puramente para fazer um jogo político, né? Essas medidas, elas podem até... o lockdown, que tem um custo extraordinário para a população, coloca o país numa situação coloca a maioria da população numa situação muito difícil, pode até ter algum resultado, mas evidentemente não vai resolver o problema. A grande questão que a maioria das pessoas, que a própria imprensa procura dissimular, né, é a questão da vacina. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação que é muito clara. Ou os governos, né, o governo federal e os outros governos aparecem com as vacinas, ou nós vamos ter a maior crise em termos de custo de vidas humanas que nós já tivemos no país, inclusive considerando aí a participação do Brasil em algumas guerras. Aqui é preciso fazer uma consideração, que também a maior parte das pessoas não se deu conta disso daí, que é o seguinte: as vacinas, né, com exceção da vacina chinesa e da vacina russa, elas são produzidas por empresas imperialistas. Quer dizer, a vacina chinesa também é produzida por uma grande empresa, né? Não é uma vacina estatal, nem a russa, são empresas capitalistas que produzem isso daí. E nós estamos vendo que as vacinas só estarão disponíveis para os países que não têm a vacina, caso do Brasil, né, que não estão produzindo a vacina nesse momento, quando a vacinação nos países imperialistas for concluída. Essa é uma discussão que aparece de uma maneira bem discreta na imprensa internacional. O imperialismo mundial tem medo do que pode acontecer com isso, né? Porque essa situação está provocando um verdadeiro apartheid de saúde pública.
você tem uma parte da população que é privilegiada, que está sendo vacinada nos Estados Unidos, na Europa, e você tem a maioria da população do planeta que não está sendo vacinada e está exposta ao vírus. Particularmente o caso do Brasil, que é um país grande e que é, nesse momento, o epicentro da epidemia. Então, é uma crise muito grande, né? Um dos problemas da saúde pública que nós devemos apontar aqui, muito claramente, é a política de caráter colonial, né, do governo brasileiro e da burguesia brasileira no seu conjunto, não apenas do governo Bolsonaro, mas da burguesia brasileira no seu conjunto. A situação ela ficou tão crítica internacionalmente, ou está se tornando tão crítica, que na OMC se discutiu, inclusive, o problema da quebra da patente da vacina, que seria uma medida humanitária básica. Mas nós, logicamente, não podemos esperar isso do imperialismo, a não ser que a situação esteja a ponto de explodir, né? Quando eles sentirem que a situação está a ponto de explodir, eles são capazes de tomar alguma medida como essa. Na reunião da OMC que votou essa questão, o governo brasileiro, sem protesto de nenhum órgão de imprensa, nenhum partido político, votou a favor, votou contra a quebra da patente, né? Quer dizer que nós estamos numa situação, no caso brasileiro, por exemplo, mas nós podemos somar esse caso aí, inúmeros, centenas de países que estão sofrendo uma situação semelhante. Veja-se a situação no Paraguai, onde tem uma rebelião popular contra o governo. Nós temos centenas de milhares, milhões de pessoas correndo risco de vida, e as empresas internacionais, as empresas capitalistas, não autorizam a quebra da patente, nem mesmo em caráter de urgência, em caráter transitório, né? Porque você pode quebrar a patente e depois restabelecer pode fazer um acordo para utilizar a vacina durante esse período, né, que certamente salvaria aí centenas de milhares de vidas, e depois as empresas restabeleceriam seu controle econômico sobre a vacina. Não que para nós, para o cidadão, para o ser humano comum, normal, seja importante a questão das patentes. Pelo contrário, nós temos que nos posicionar contra todo tipo de patente dessa natureza, né? Principalmente as patentes que interferem diretamente com a saúde e a vida das pessoas. Mas aqui nós temos um retrato do capitalismo. Pode morrer milhões de pessoas, desde que os direitos dos capitalistas sejam assegurados, né? No Brasil não há uma campanha contra isso, deveria haver uma denúncia forte, né, da política do imperialismo. Qualquer governo normal, eu não diria um governo revolucionário, esquerdista, nada, qualquer governo normal deveria se colocar imediatamente o problema da quebra da patente e produzir a vacina, ou as vacinas, ou todas as vacinas, o mais rapidamente possível, para salvar a vida das pessoas, né? Veja-se que, na situação brasileira, se a coisa continua dessa maneira, quer dizer, uma vacinação em pequeniníssima escala, né, nós podemos ter aí mais a continuidade da pandemia até o final do ano de 2021. E isso daí vai levar o número de mortos facilmente a 500 mil de pessoas, uma vez que nós já estamos chegando nos 300 mil e que nós estamos aí batendo a casa dos 3 mil mortos por dia. 3 mil mortos por dia significa 100 mil mortos por mês. É uma escala muito assustadora de desenvolvimento da pandemia. Logicamente que a pandemia está atacando principalmente a população pobre, né?
e isso daí cria uma espécie de pacto social para manter a situação, né, com o pessoal seguindo a política do governo, que é a política do chamado lockdown. Evidentemente que o lockdown ele não pode continuar muito tempo, né? É completamente inviável. Além de ser uma medida que não pode ser, que os governos não têm condições, ou não têm vontade política, melhor dizendo, de colocar em prática na sua integralidade, quer dizer, parar o transporte público, parar o funcionamento das indústrias, das grandes empresas, deixar só os verdadeiros serviços essenciais funcionando, né? Nós temos que lembrar que, no Brasil, uma série de serviços muito pouco essenciais foram colocados como serviços essenciais. Por exemplo, a construção civil, que é uma barbaridade, porque a única coisa essencial na construção civil é que ela permite, né, que as construtoras, as incorporadoras, continuem tendo lucros astronômicos durante a pandemia. Esse é o único sentido, né, dessa coisa. No seu discurso essa semana, o ex-presidente Lula falou que, se ele fosse presidente, já teria formado aí um comitê de crise para enfrentar a pandemia, né? Uma coisa óbvia, né? Logicamente. Isso deveria ter sido feito no começo da pandemia pelo governo federal e pelos governos estaduais, né? Mas deveria ter sido feito também pela oposição, pela esquerda, pelas organizações dos trabalhadores, né? Agora, num certo sentido, é um pouco tarde para fazer isso daí, porque a coisa está totalmente fora de controle. E a questão-chave seria justamente a vacinação, que seria a solução mais eficaz, né? Vamos lembrar aqui a discussão bizantina que se abriu aí sobre a obrigatoriedade da vacina, né? Quer dizer, o sentimento repressivo no interior da burguesia e das classes médias brasileiras é tão intenso que eles decretaram e saíram numa campanha histérica a favor da obrigatoriedade da vacina, mas se esqueceram de comprar e garantir as vacinas para vacinar pelo menos uma parcela mínima da população, né? Quer dizer, isso aqui mostra muito bem uma das tendências políticas centrais do Brasil. Punir primeiro, resolver os problemas depois, né? O que importa é punir a população. Não vamos nem nos deter demais na questão de que não só o Dória, como uma boa parte das autoridades públicas que não fizeram nada para evitar essa situação, colocam a culpa da situação nas costas da população brasileira, né? Tentaram, pelo menos. Tentaram dizer que, na verdade, o brasileiro é um povo inferior, né? O Deltan Dallagnol os Estados Unidos era um país que tinha sido colonizado por cristãos. Aí revela-se que os Estados Unidos são tão corruptos que vieram corromper os procuradores e juízes brasileiros aqui para condenar um brasileiro e fraudar a eleição, né? Mas, enfim, a ideia de todo mundo, que é uma ideia permanente, é o seguinte: bode expiatório é o povo brasileiro. Bolsonaro foi eleito, a esquerda fala que a culpa é do povo. Lula foi eleito, a direita fala que a culpa é do povo. A pandemia escapou de controle, a culpa é do povo. Tudo é culpa do povo brasileiro. Os que profissionalmente dirigem a política nacional não são culpados de nada. E o povo que não dirige nada, não tem poder nenhum, né? É excluído de todas as decisões, esse é o culpado. Essa situação da pandemia é um verdadeiro colapso, né, da administração pública, ou seja, do regime político brasileiro. Ninguém tomou nenhuma atitude séria em relação a isso. Criticaram o Bolsonaro, né, mas também não fizeram nada.
o STF, que intervém em todas as questões, legisla, toma iniciativa, fala que se o Congresso não fizer, ele vai fazer, também não fez absolutamente nada no que diz respeito à pandemia, e aqui estamos nós. 270 mil pessoas mortas, 3 mil mortes por dia. Né? É preciso um movimento nacional exigindo que a vacina apareça aqui, que o governo faça qualquer coisa, né? E o governo se mexa, que quebre a patente, que monte uma fábrica em 24 horas, aí chame todas as empresas, intervenha nas empresas químicas para acabar com a carnificina, com a mortandade da pandemia. Tá? Bom, o nosso segundo tema fundamental da semana foi a decisão do STF sobre a questão do ex-presidente Lula e as diversas consequências dessa decisão. Tá? Bom, primeiramente, né, nós já falamos que a decisão é importante do ponto de vista político, né, porque restitui, pelo menos temporariamente, os direitos do ex-presidente Lula. Mas aqui é preciso discutir um pouco mais a fundo que a decisão do STF, se bem seja positiva para as forças políticas, mostra, na realidade, com toda clareza, o caráter absolutamente político do STF. Né? O STF não é um tribunal para aplicação das leis, para aplicação da Constituição. O STF é uma corte política. Ela procura administrar a política nacional. Por isso que eles extrapolam sempre, né, usurpam as funções tanto do Congresso Nacional como do Executivo. No caso dessa decisão, o que nós vimos foi isso daí. Vamos recapitular os fatos rapidamente. A Operação Lava Jato começou a sofrer um processo de desintegração pela operação do hacker, né, que invadiu todos os arquivos e tudo mais da Operação Lava Jato, que muita gente, e agora fica claro por quê, tinha a preocupação de manter sigilosos, né, não tornar públicos esses arquivos. À medida que os arquivos, pelas contradições internas dentro da burguesia, começaram a vir a público, né, primeiro pelo Intercept e agora também por meio do próprio STF, ficou claro que o que nós temos aqui não é uma operação contra o crime, era, na realidade, uma operação criminosa, que a Operação Lava Jato não tinha nada a ver com nenhum combate à corrupção, que isso era uma lenda, um mito, né, uma fachada, e que, na verdade, a operação foi montada para saldar, né, questões políticas, em particular a perseguição da esquerda, né, a derrubada do governo de Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Lula, que não concorreria às eleições de 2018, o que constitui uma fraude da eleição. À medida que essas coisas todas começaram a vir à tona, colocou-se o problema a pedido, né, dos advogados do ex-presidente Lula, da suspeição do juiz Sérgio Moro como juiz imparcial na Lava Jato. Se essa suspeição fosse votada, evidentemente que toda a operação, todos os efeitos e consequências da operação, na medida em que isso é possível, se desfariam, né? Então, o ministro Fachin, que é, evidentemente, um advogado da Lava Jato dentro do STF, uma coisa também absurda, né? Que haja lá uma pessoa que advoga em favor de uma determinada operação judicial. Chamou para si a decisão e cancelou os processos contra o
o ex-presidente Lula, mas com base num único item, que o fórum natural para o julgamento do Lula não seria o Paraná. Quer dizer, o processo em si, ele não seria afetado, tá, pelo julgamento do Fachin. A única coisa que seria afetada pelo julgamento do Fachin seria justamente essa parte técnica do processo, que não entra no mérito da questão, de que o juiz que julgou a Lava Jato não era o juiz próprio desse julgamento. A consequência disso, é importante que se diga, é que o processo seria remetido para Brasília, foi remetido para Brasília, né? E que os juízes e procuradores do processo poderiam aproveitar todo o conteúdo do processo da Lava Jato contra o Lula. Uma outra coisa que nós temos que lembrar também é que o ex-presidente Lula tem contra ele 8 processos. E o Fachin anulou 2, que são os 2 processos nos quais ele foi condenado em segunda instância, que o tiraram da eleição. Então, a primeira coisa que nós temos que dizer é que essa decisão é uma decisão política. Para salvar a Operação Lava Jato, o juiz anulou, com base numa norma técnica, o processo e remeteu o processo para uma outra instância. Quer dizer, no final das contas, os processos vão, inclusive, continuar. O casuísmo da decisão do Fachin fica ainda mais claro quando a gente vê que os advogados do ex-presidente, eles pediram, né, a anulação do processo por ser o foro de Curitiba inadequado, pelo menos uma vez por ano nos últimos 5 anos. E em todas as vezes o STF negou esse pedido. E aí agora ele aceita o pedido. Quer dizer, não há nenhum critério jurídico para tais decisões. O juiz deveria, inclusive, explicar, né, a rigor, por que o processo foi negado 5 vezes e agora ele é aceito. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, o STF, né, isso é uma coisa que muita gente não entendeu até agora, e é um aspecto central da situação política brasileira, ele é um instrumento de arbítrio, ele é um instrumento de ilegalidades, de decisões que vão contra o direito e contra a Constituição. Quer dizer, é um poder arbitrário, e um poder que é um poder muito grande, né? Veja-se que, por omissão, né, e por ação também, o STF definiu a eleição de 2018. O Lula concorreu às eleições, sub júdice, até um determinado ponto. Ele teria o direito, né, de concorrer às eleições sub júdice, né, gozando de todas as prerrogativas de um candidato normal, uma vez que o processo dele estava em julgamento, né, mas o TSE decidiu que ele não poderia ter todas as prerrogativas. Não poderia participar de debate, não poderia aparecer na televisão, não poderia tudo isso era uma ilegalidade flagrante. O STF rejeitou os pedidos dos advogados do Lula para reverter essa situação. Quer dizer, você tem aí, portanto, né, um juízo, uma corte, um tribunal, em que as decisões mais importantes, mais fundamentais, são tomadas pelos juízes de acordo com a sua conveniência política. Quer dizer, é um judiciário político. Que o executivo seja político é uma coisa normal, que o legislativo seja político também é uma coisa normal. Agora, que o judiciário seja político é uma coisa totalmente absurda. Quer dizer, nós temos aí, portanto, um poder político com poderes excepcionais travestido de poder judiciário, né? É muito impressionante que
a esquerda não veja essa situação e não condene essa situação. Né? Por que a esquerda não condena essa situação? Porque a burguesia, no seu conjunto, apoia o STF. Né? O STF deu guarida para a Operação Lava Jato, a operação criminosa, deu guarida para o golpe de 2016, deu guarida para o golpe nas eleições em 2018 e assim por diante. Né? Então, a burguesia usa o STF como uma arma política, inclusive para tentar controlar o Bolsonaro, tentar controlar a esquerda e tudo mais. Né? E muita gente acha, né, que esse papel do STF é um papel progressista, um papel positivo, o que é falso. Nenhum poder arbitrário pode ter um papel positivo. Né? Se nós formos ver, o STF causou um mal extraordinário ao país, né, com essas decisões, com a sua participação no golpe, com a sua participação na Lava Jato, com a sua participação na prisão do Lula, na eleição de 2018 e assim por diante. Né? Causou um mal extraordinário para o país. Aí, como nós vimos recentemente, o STF ele prende um deputado ladrão de galinhas aí da extrema-direita, pé de chinelo, um deputado que não vale nada, né? E a esquerda toda se levanta para dizer que o STF está salvando a democracia. Quer dizer, de um lado o STF pisa na democracia, entre aspas, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, do outro lado sacrifica aí uma galinha morta do esquema da direita e pronto, já vira o ídolo da democracia, o que mostra que a política da esquerda pequeno-burguesa, de um modo geral, é uma política toda desencontrada, não tem sentido nenhum. Quando nós denunciamos o STF, esses setores, eles simplesmente saem em defesa do STF. Né? Por falar no deputado Daniel Silveira, né, é importante dizer o seguinte, que o presidente do PTB, né, que foi uma das estrelas do processo do Mensalão, ele numa entrevista falou que os militares deveriam fechar o STF. E aí, não que a gente esteja reivindicando isso, mas só para destacar as contradições, cadê a ação do STF em defesa da democracia? Porque a defesa da democracia seria calar as pessoas, né? É uma curiosa defesa da democracia. Não acontece, e logicamente que não vai acontecer mais. O caso Daniel Silveira foi uma operação simplesmente para lavar a cara do STF diante de um problema que se torna cada vez mais complexo, que é o problema da Lava Jato. Bom, para muitas pessoas, a decisão do Fachin foi acolhida aí como uma vitória extraordinária. Eu vi até pessoas dizendo que, com essa decisão do Fachin, o STF devolveu a dignidade constitucional, que é uma coisa totalmente absurda de se falar, porque a decisão em si é uma decisão arbitrária. Embora ela tenha um efeito progressista, né, não é essa a intenção da decisão. Na realidade, a decisão do Fachin ela visa a restabelecer o processo contra o Lula. Né? Se a manobra do Fachin for bem sucedida, isso é uma coisa que a gente deve dizer com todas as letras, a situação do ex-presidente Lula ficaria pior do que ela estava antes, né? Porque as condenações elas sairiam do esgoto da Lava Jato e passariam aí por uma operação de limpeza, né? Colocando esses processos na mão de um outro tribunal. Aí o outro tribunal, que não é o Sérgio Moro, contra o qual não há revelações, etc., e tal, vai
cinicamente vai falar, não, esse processo aqui está muito bem estabelecido, ele é válido, ele é uma maravilha, etc., etc., e pronto, a condenação se tornaria pior ainda do que estava, né? Por isso, essa louvação do STF é um grande problema político, né, que a esquerda não consegue enfrentar. A maior parte da esquerda pequena burguesa, eles têm um hábito, né, é um traço político que a gente deveria comentar aqui, que é o seguinte: eles vivem das boas notícias. Quer dizer, é uma política de animar a tropa. Então, por exemplo, aconteceu isso daí, o Fachin liberou o Lula, maravilha, o problema está resolvido, agora as eleições serão democráticas, o STF devolveu a dignidade constitucional ao país, e não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que mais, né? E aí eles ficam navegando nesse otimismo, que é um otimismo cego, né? Na realidade, o que é preciso logicamente, que se você tem, ainda que seja uma coisa precária, a devolução dos direitos políticos do Lula, é necessário explorar a fundo essa situação. Mas, ao mesmo tempo, é necessário advertir e denunciar, né, todo o jogo e toda a manobra que está acontecendo aí. De um modo geral, a esquerda pequeno-burguesa não confia naquilo que a política revolucionária considera que é o mais importante de tudo, que é a consciência das pessoas mais esclarecidas, principalmente da vanguarda operária, e a consciência dos trabalhadores e do povo. Eles acham que a manipulação dessa consciência, o otimismo fácil, né, e também não só fácil como artificial, é a solução, né? Todo mundo fica contente, aí vota, papapá, papapá. Isso está muito longe de atender às necessidades da realidade. É preciso denunciar essas ilusões, esses mercadores de ilusões, né? Ou esse mercado, mais propriamente, né? Além não só os mercadores, como o mercado de ilusões, denunciar o mercado de ilusões, mostrando que, na verdade, a luta política não está encerrada, simplesmente mudou de forma, e há uma série de problemas que precisam ser considerados no meio do caminho, né? Bom, qual que é o problema que nós temos aqui, né? A primeira coisa que a gente deve dizer é que a decisão do STF, ela não tem nada a ver com Lula diretamente, né? Embora, logicamente, que a figura do ex-presidente Lula é uma figura muito importante e ela está no centro da crise política. O problema é uma luta em torno do problema da questão da Lava Jato, né? Uma ala do STF é a favor da manutenção da Lava Jato com toda a podridão que já veio à tona, e a outra ala é favorável a acabar com essa podridão. Uma interpretação da posição da ala que é favorável a acabar com a Lava Jato é que eles estão na defesa dos seus amigos e compadres políticos. Quer dizer, colocando de uma maneira mais geral e mais correta, eles estão na defesa dos políticos, das lideranças dos partidos, dos grandes partidos da burguesia, que são os partidos do regime político por excelência. Na realidade, não se trata apenas disso, né? A questão da Lava Jato, ela é uma questão altamente explosiva, né, que diz respeito a toda a situação do regime político brasileiro. A Lava Jato, ela mostra, né, a conexão entre todas as instituições políticas do país com o golpe de Estado de 2016, com a perseguição à esquerda e ao PT, e com a fraude na eleição de 2018. Por exemplo,
Se é correta a ideia, né, de que a Lava Jato colocou em pauta um processo de perseguição contra o ex-presidente da República, e isso daí foi sancionado pelo STF, pelos tribunais superiores, essa conclusão, de um ponto de vista jurídico, de um ponto de vista formal, ela coloca em questão o resultado das eleições de 2018. Por exemplo, para citar apenas um caso. Quer dizer, teria que se reconsiderar. Se a pessoa que era o principal candidato nas eleições foi perseguido, foi retirado das eleições, as eleições são fraudulentas. Nessa fraude eleitoral e no golpe de Estado participaram todos os principais partidos políticos do país, os partidos de direita, os militares, o Congresso, o STF, o Judiciário todo, em várias instâncias, toda a imprensa burguesa, monopolista, tudo isso daí está envolvido nessa questão da Lava Jato. Todo mundo apoiou, até uma parte expressiva da esquerda, né? Ou, digamos assim, uma parte minoritária, mas relativamente importante da esquerda, como é o caso do PSOL, né, particularmente, apoiou a Operação Lava Jato. Né? Até setores do PT apoiaram a Operação Lava Jato também, porque tem muita gente aí que não consegue se controlar em fazer demagogia com a questão da corrupção. Eles acham que o povo é muito preocupado com a questão da corrupção, esse povo que está morrendo de fome, de pandemia, está super preocupado com a questão da corrupção. E aí fazem demagogia. Caso do Fernando Haddad, que falou que não é toda a Operação Lava Jato que é ruim, é só o pessoal de Curitiba. Né? Mas aí o Gilmar Mendes, né, você vê que o Fernando Haddad não tem sorte nas declarações dele. O Gilmar Mendes veio mostrar que no Rio de Janeiro o escândalo é ainda maior. Né? O escândalo do Bretas, na Lava Jato do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, com todo esse apoio, isso daí envolve muita gente. No caso da esquerda, a gente pode ver que o PSOL sofre pesadamente com seu apoio à Lava Jato. Né? Outros partidos, inclusive, têm um posicionamento até mais folclórico em relação ao problema da Lava Jato. Recentemente, alguém me mandou uma matéria do PSTU sobre a Operação Lava Jato na época. Então, o PSTU falava assim, veja só o nível de loucura. A matéria, evidentemente, dirigida contra nós, né? Porque nós fomos os que mais denunciamos isso daí, mas não nos cita diretamente. Fala, veja o nível de loucura. Falam que a Operação Lava Jato é uma operação que é controlada pelo imperialismo norte-americano. Tá? Isso é uma teoria da conspiração. Né? Bom, na época nós respondemos, mas é interessante ver essas matérias. Né? Seria o caso de repassar, né, de retomar tudo que foi dito antes, para mostrar o nível de alienação política da esquerda nacional. Então, quer dizer, o problema da Lava Jato é um problema político de grandes proporções. Eu tenho feito uma comparação, fiz em vários programas que eu fiz essa semana, uma comparação entre o processo da Lava Jato e o escândalo de Watergate nos Estados Unidos, na época do governo Nixon. Né? Para quem não conhece o fato, na época do governo Nixon, que era um governo da ala mais direitista do Partido Republicano, né? O Nixon foi um dos delatores e apoiadores do macartismo, né? Num determinado momento. Era uma figura execrada da política norte-americana e, num dado momento, agentes dos órgãos de segurança do governo foram pegos invadindo
o quartel-general do Partido Democrata, que ficava num edifício chamado Watergate. Bom, a coisa foi se desenvolvendo até que se viu que era uma operação de espionagem, e a operação de espionagem tinha conexão com o governo Nixon, o governo caiu. Foi um grande escândalo político da política norte-americana. Logicamente, como todos os escândalos, esse escândalo foi bastante manipulado e tudo mais, né? Mas derrubou o governo dos Estados Unidos, o que é uma coisa importante de qualquer modo. O escândalo da Lava Jato é um escândalo que, digamos assim, tem o mesmo sentido desse, né? Envolve toda a governabilidade do país, o funcionamento do regime político, só que o escândalo da Lava Jato, proporcionalmente, é 1000 vezes mais explosivo do que o Watergate. Então, é natural, né, que o STF todos queiram botar panos quentes nisso que está acontecendo. Quanto antes, né, a revelação dos fatos da Lava Jato for colocada em segundo plano, quanto antes for tomada uma decisão moderada em relação ao problema, melhor, né? Quer dizer, a política do STF, ela não é apenas uma política de favorecer os amigos, ela é uma política também de contenção de danos. É uma espécie de política de queima de arquivo, né? Das falcatruas que foram cometidas contra os direitos do povo brasileiro nesse último período. Um problema que existe na esquerda é que a esquerda não tem uma compreensão, a esquerda pequeno-burguesa, não tem, em geral, uma compreensão exata do significado, né, dos acontecimentos políticos. Mas você derrubar um governo e manipular a eleição, ou seja, fraudar a eleição para a eleição de um outro governo, é, do ponto de vista do regime político, um dos crimes mais graves que você pode cometer. Perto disso daí, você, vamos supor, colocar uma bomba no edifício público é um crime menor, né? Não há dúvida, pode ser um crime mais violento, mas é um crime menor. Quando você derruba um governo eleito e quando você frauda as eleições para a presidência da República, você está atacando diretamente os direitos essenciais de toda a população brasileira, né? E isso é de uma gravidade extraordinária e nós temos que colocar em evidência isso daí. É necessário fazer uma campanha intensa de denúncia desse problema da Lava Jato. A Lava Jato é o Watergate brasileiro elevado à 100ª potência. E nós temos que colocar isso em evidência, né? A burguesia, inclusive, depois da decisão do Fachin, ela volta que estão premiando a roubalheira, etc., ignorando o fato de que esse processo é um processo totalmente ilegal, né? Eu vi editorial, não sei se foi do jornal Globo, do Estado de São Paulo, falando que tudo bem que pode ter havido uma conduta equivocada do Sérgio Moro, dos procuradores, mas as provas são robustas, o que é uma mentira, porque não tem prova absolutamente nenhuma de nada, né? É um processo que não está baseado em nenhuma prova, está baseado na extorsão de declarações de pessoas que foram ameaçadas pela Lava Jato, coisa que nós denunciamos, inclusive, na época. Então, quer dizer, há uma tentativa de negar a realidade, né? Lembrar isso aí quando o pessoal falar do negacionismo da extrema-direita, né? O negacionismo da extrema-direita é fichinha perto do negacionismo da imprensa civilizada e científica, né? Bom, quais são as perspectivas a partir da crise que leva ao restabelecimento dos direitos do ex-presidente Lula? Primeiramente, é preciso deixar claro uma coisa, que
já está se transformando num elemento de confusão no meio da esquerda, da imprensa progressista, da esquerda pequena burguesa, etc. A burguesia não quer saber do Lula nem pintado de ouro. A primeira reação da burguesia, que é a que vale, foi muito clara, né? O Estadão falou que é um absurdo o Lula ser inocentado dos processos. A Folha de São Paulo, que seria assim, a ala democrática do golpismo, falou que é preciso celeridade nos processos de Brasília e nos outros processos. Por que celeridade? Para impedir o Lula de participar das eleições. A posição da burguesia está fechada nesse sentido contra o Lula. Existe gente na imprensa progressista, na esquerda pequena burguesa, né, nesse mercado de ilusões, que fala que, nossa, veja, a burguesia acha o Lula mais progressista do que o Bolsonaro. Como se fosse, tudo isso daí não fosse uma manobra política, né? Alguns querem fazer acreditar, ou querem acreditar, eles mesmos, que um Rodrigo Maia, né, uma Rede Globo, poderia vir apoiar o Lula e tudo mais. Eles se baseiam na ideia de que o Lula é um conciliador, então o Lula poderia chegar num acordo com a Rede Globo. O que é uma política absurda, porque qual é o significado, qual é o sentido de um governo que está de acordo com a Rede Globo, com os banqueiros e tudo mais, né? Isso daí, inclusive, coloca um debate que é o seguinte: se nós vamos apoiar o Lula, qual é a perspectiva política? É um governo com pequenas reformas sociais, só que submisso no fundamental aos interesses do capital internacional, da Rede Globo? Logicamente que isso daí é uma perspectiva absurda. A posição da burguesia é clara: a burguesia não quer o Lula, vão fazer de tudo para tirar ele das eleições, né? Até porque o Lula nas eleições inviabiliza, né, da maneira como as coisas estão colocadas, coloca como muito difícil, coloca como problemática a vitória do Bolsonaro e inviabiliza o que a burguesia quer, que é um terceiro candidato, né, que seria uma alternativa tanto ao Bolsonaro como ao PT. Para a burguesia, o ideal era ter um candidato gato morto, né, estilo Fernando Haddad, na eleição, que vai ter bastante voto, porque o PT é um partido que tem muito voto, mas que não é capaz de promover a mobilização necessária para derrotar a direita. E, do outro lado, não ter o Bolsonaro, ou ter o Bolsonaro e apoiar o Bolsonaro. A burguesia, uma vez estabelecida a posição dele sobre o Lula, começaram efetivamente uma política de boa vizinhança. Não, o Lula é mais estadista que o Bolsonaro, esse é papo furado, né? O papo furado da burguesia, o que é? É evidente a intenção da burguesia de utilizar o Lula, né, para procurar derrubar a popularidade do Bolsonaro. Mas isso daí só tem sentido de fazer se o Lula estiver fora da eleição, no final das contas, porque senão seria uma campanha a favor do Lula, né? Como a burguesia aparentemente está segura de que ela vai proscrever novamente o Lula, ela até faz um flerte muito delicado com o Lula contra o Bolsonaro. Mas a ideia, né, eu acho, inclusive, que essa seria a única alternativa da burguesia, seria retirar o Bolsonaro da disputa política, tá? Quer dizer, é preciso retirar tanto o Bolsonaro como o Lula. O Bolsonaro pode ser retirado por essa via, que é muito complexa, de diminuir a votação dele, diminuir a popularidade dele. Por isso a burguesia ataca tanto o Bolsonaro, né? Isso é uma coisa que a esquerda não compreendeu até hoje. A burguesia não ataca o Bolsonaro para derrubar o governo. A burguesia ataca o Bolsonaro para ver se a popularidade dele cai, né, e é possível erguer um outro candidato que faça o bolsonarismo
diminuir ainda mais a votação, e aí esse candidato iria para o segundo turno contra um candidato fraco do PT. Né? Esse parece ser o plano mais razoável do ponto de vista da burguesia. Aqui nós temos uma novidade que é importante, que é a seguinte. Hoje apareceu a notícia de que o governador João Dória, né, que é uma das alternativas que a burguesia estava estudando, desistiu da candidatura presidencial e vai concorrer à eleição estadual, reeleição estadual. Qual é o significado disso? O significado disso é claro. O Dória, ele é digamos assim, o Bolsonaro substituto. Quer dizer, ele é um candidato que tem impacto na direita. Então, a ideia da burguesia com a candidatura do Dória era o quê? De roubar os votos do Bolsonaro para o Dória. Tanto que o Dória foi a pessoa que mais se enfrentou com o Bolsonaro na questão da pandemia. Se enfrentou politicamente. Na prática, a política era a mesma. Né? Quer dizer, a desistência do Dória, que não é uma coisa pessoal, é uma coisa que o bloco político que está pensando aí a eleição de 2022 decidiu, né? Porque o Dória a gente conhece ele não vai desistir por pouca coisa, ele desistiu porque evidentemente ficou inviabilizado. Isso significa, né, que a burguesia está estudando de lançar uma candidatura que tenha um apelo para a esquerda, não para a direita. Quer dizer, isso coloca, né, uma candidatura do Ciro Gomes ou de outras pessoas como uma probabilidade maior nesse momento. Né? Quer dizer, ou Luciano Huck aparece como grande democrata, que ele já está fazendo essa comédia, né? Ele já aparece criticando o Bolsonaro, falando da vida, falando da defesa da mulher, da defesa do negro, papapá, é o pseudo-defensor do pseudo-oprimido, no caso, né? Que nem o Biden. Ou o Ciro Gomes, que tem até como é que se diz? Tem até um apelo aí, entre aspas, nacional desenvolvimentista, né? Apesar de que todos esses candidatos fazem parte do leque de opções do mesmo bloco político e social, que é o bloco golpista. Né? O próprio destaque do Ciro Gomes, nesse momento aqui, mostra, né, de uma vez por todas, definitivamente, o que é o Ciro Gomes. Ciro Gomes não é um candidato da esquerda. Se ele fosse um candidato da esquerda, em qualquer sentido da coisa, o aparecimento da candidatura do Lula teria deixado ele satisfeito. Faz um acordo lá, vai como vice do Lula, sei lá, qualquer coisa. Mas ele não. Os ataques mais fortes contra o Lula partiram justamente do Ciro Gomes, que falou que o negócio do Lula é um circo, não vou participar desse circo, já falou que o governo da Dilma foi um aborto, que é um cinismo inacreditável, uma vez que o governo foi derrubado por um golpe de Estado. Então, está se esclarecendo aí, depois de muita discussão, o verdadeiro caráter do Ciro Gomes, né? Como representante de uma oligarquia nordestina, que pode ser o representante do bloco PSDB, DEM, etc, etc, etc. Bom, isso daí nós estamos nos referindo, logicamente, às tentativas da burguesia de contornar a situação política, né? De arrumar uma alternativa ao Bolsonaro. Isso não é uma operação fácil, né? Eles estão trabalhando de uma maneira muito intensa para conseguir essa alternativa, mas vamos ter claro, se essa alternativa não aparecer, o candidato à burguesia vai ser o próprio Bolsonaro. Né?
Isso aí não há dúvida. Com a imprensa criticando e tudo, porque na outra eleição também a imprensa criticava o Bolsonaro, né? A direita fez aquele ato, ele não. Isso aí foi na véspera da eleição, uma tentativa de reduzir a votação do Bolsonaro, o que mostra que o Bolsonaro é um candidato da burguesia, mas um candidato muito indesejado, né? Que a burguesia tolera ele com grande dificuldade. A princípio, né, a eleição continua polarizada entre o Bolsonaro e a esquerda, no caso o PT, né? Sobre esse problema da polarização, acho que é interessante fazer um esclarecimento. Não sei se eu falei disso daqui em outra oportunidade, né? Vi um comentário bem interessante desse Felipe Neto, que é um ex-bolsonarista, da ala dos arrependidos, né? Dos chamados arrependidos. Ele falou o seguinte, que não existe polarização entre o Lula e o Bolsonaro. A polarização se daria entre o PCO e o PSTU e o Bolsonaro, não o Lula. O PSTU ele está mal informado, porque o PSTU participou junto com o Bolsonaro da política de derrubada do governo da Dilma, né? O fora Dilma era a palavra de ordem do PSTU. O PCO, sim, né? Só que aqui o que a gente precisa entender, que esse rapaz não entende, né, é o seguinte: de um ponto de vista programático e ideológico, o PCO é o oposto da extrema-direita, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, o PCO representa, pelo seu programa, pelas suas posições políticas, pela sua ideologia, a classe operária, que é o oposto da extrema-direita, que está voltada contra a classe operária. No entanto, do ponto de vista prático, né, a polarização real não é entre o PCO e o bolsonarismo, é entre a classe operária, principalmente os setores mais organizados da classe operária, e a burguesia que advoga uma política agressiva, tanto a burguesia golpista quanto o bolsonarismo. Se a gente coloca a polarização nesses termos, evidentemente que a expressão eleitoral e, até certo ponto, organizativa, né, desse bloco das forças populares organizadas, etc. e tal, é o PT, né? A gente pode dizer que o PT, dentro do PT, principalmente o Lula. Nós podemos dizer que essa polarização é uma polarização imperfeita, lógico, né? Na política, em geral, as coisas se manifestam, a luta de classe se manifesta através de formas imperfeitas. Se ela se manifestasse através de uma forma perfeita, nós já estaríamos digamos assim, no momento culminante da Revolução. Na Revolução Russa de 1917, num dado momento, o Partido Bolchevique e a classe operária contra o conjunto da burguesia, inclusive, né, a burguesia, que seria a burguesia fascista, a burguesia democrática e a esquerda pequeno-burguesa. Os polos se delinearam de uma maneira muito acabada, né? Por quê? Porque é o auge, né, do desenvolvimento da luta de classe. Enquanto a luta de classe se desenvolve, ela se manifesta através de formas políticas relativas, imperfeitas. Quer dizer, nesse sentido, a candidatura do Lula é uma polarização, expressa essa polarização. Se a política do Lula vai expressar ou não essa polarização, é uma outra história. Ou vai expressar mais ou menos adequadamente, é uma outra história. Então, quer dizer, a burguesia quer evitar essa polarização, né? Quer dizer, quanto mais a polarização seja distorcida, né, na superestrutura política, melhor. Quanto maior a confusão, melhor. Do nosso ponto de vista, é o contrário, né? Quanto mais clara a polarização, melhor.
Bom, um comentário sobre algumas posições de grupo da chamada extrema-esquerda, né? Os grupos da extrema-esquerda, que são minoritários, que têm uma dificuldade grande de intervir na situação política, eles têm, diante da questão do Lula, uma posição abstrata. O Lula é um candidato da burguesia, da conciliação, etc., etc., etc. Quer dizer, é meio que não é um filme, é uma fotografia, né? E uma fotografia, como toda fotografia, é uma coisa extremamente unilateral. Você não sabe exatamente quais são os outros lados do problema, né? Então, quer dizer, a tomar esse posicionamento político seria assim: o Lula, em última instância, é a mesma coisa que o Bolsonaro. Então, não tem importância nenhuma o que está acontecendo. Isso daí é sempre a essência da política sectária. Todo mundo é igual, todo mundo é a mesma coisa, todo mundo representa a mesma coisa, etc. e tal. Significa que a classe operária não tem participação no processo político, né? Só teria participação se algum grupo desses já não vou dizer nem minoritário, insignificante, conseguisse, por um milagre, ser uma expressão política da classe operária. Isso aí não é possível, né? Na realidade, o que acontece nesse momento é o seguinte, que é uma coisa que, inclusive, muitos apoiadores do Lula não entendem. A burguesia não quer o Lula. Mesmo que a política do Lula fosse, né, estou dizendo que seja, chegar num acordo com a burguesia, com a direita, com os golpistas, etc. e tal, para isso seria necessário que a própria burguesia quisesse chegar num acordo com o Lula. E a situação não está dada para que a burguesia queira chegar num acordo com o Lula. Então, a candidatura do Lula, ela tende a ser uma candidatura de oposição. O papel da esquerda é participar nesse movimento aí e levar esse movimento cada vez mais para a esquerda. Essa seria a política mais efetiva, mais prática nesse momento. Bom, um comentário, né, sobre coisas que eu vi, né, porque a vida está cheia de gente que tem receitas maravilhosas para a política nacional. Depois que alguns jornalistas comentaram que era melhor deixar o povo morrer de fome para o Bolsonaro não capitalizar o auxílio emergencial, eu vi uma outra coisa que eu preciso comentar aqui, que é o seguinte, que o Lula, no caso, o candidato, ele não deve radicalizar na campanha eleitoral. Na campanha eleitoral ele deve ser direitista. E aí, quando ele chegar no governo, aí ele se mostra como um raivoso radical. É uma coisa extraordinariamente... É equivalente da fórmula de deixar o povo morrer de fome, né? Além de ser uma fórmula absurda, que mostra que a esquerda pequena burguesa, setores da esquerda pequena burguesa não têm nenhum critério de honestidade política em nada, né? Para eles, a desonestidade política é uma coisa fundamental. Mas, deixando de lado isso, né, do ponto de vista da eficiência, é absurdo. O que está colocado no Brasil nesse momento é um grande enfrentamento político. Nós não podemos ir na onda das pessoas que falam que o Lula já ganhou, que agora está resolvido todo o problema, que tudo acabou por causa de uma decisão do STF. Nós não podemos entrar nesse jogo. Nós temos que entender que é uma luta que vai exigir um esforço bastante grande. E, portanto, para que a luta seja vitoriosa, é necessário, inclusive no terreno eleitoral, que haja um apelo efetivo às massas populares, que elas se mobilizem para apoiar a candidatura. A maioria das pessoas não lembra, mas na eleição de 2014, o PT só conseguiu vencer a eleição porque ele acabou
diante da situação muito complicada que ele estava, quase perdendo a eleição, levando as suas posições políticas bem para a esquerda. Nós temos que levar em consideração também o seguinte, que nós estamos enfrentando aí um cenário político onde a abstenção é cada vez maior, porque ninguém, no final das contas, o pessoal não vota por uma série de motivos, mas o motivo fundamental é que a pessoa não tem nem mesmo a ilusão de que a eleição vai resolver nenhum problema. Quer dizer, esse setor, que é um setor mais atrasado da população, vê a eleição como um panorama cinzento, onde não há nenhum tipo de destaque. Se é necessário ganhar esse eleitor, é necessário colocar em pauta, desde já, né, as questões fundamentais para a vida dessas pessoas, questões que envolvem, né, uma radicalização contra o sistema político existente, contra o conjunto do sistema político existente. Um candidato, né, no caso, por exemplo, a candidatura do Lula, se ela parecer que ela é mais uma variante do mesmo sistema político, o apelo dela vai ficar fortemente diminuído. Bom, para concluir, né, é importante assinalar a política que foi definida pelo PCO. Né? Nós somos favoráveis a lançar o Lula como candidato imediatamente, né? Inclusive fazer um movimento em direção a toda a esquerda, no sentido de apoiar essa candidatura como parte de um grande movimento nacional contra o golpe, né? Ou seja, contra o golpe, contra a burguesia, contra o imperialismo e tudo mais. Que seja uma candidatura por um movimento independente da classe trabalhadora, inclusive por um governo dos trabalhadores. Não quer dizer que o Lula vai adotar essa palavra de ordem, mas nós vamos levantar essa palavra de ordem. Hoje saiu a notícia, não, é difícil saber se é verdadeiro ou não, de que há uma pressão dentro do PSOL para declarar apoio à candidatura do Lula. Alguma coisa haverá, né, para que essa notícia tenha aparecido. Isso significa que a pressão da candidatura do Lula é muito forte. Né? Se se fizesse um acordo geral em torno dessa questão, né, do apoio à candidatura do Lula, seria possível avançar na mobilização geral da população. Por outro lado, a candidatura é importante para combater as manobras do STF. Quer dizer, apresentar um fato consumado, criar um movimento, de tal forma que, quando o STF acabar decidindo alguma coisa em relação ao Lula, ou se refizerem o julgamento, ou apresentarem um novo processo para tirá-lo da eleição, né, a oposição da população, a oposição das massas, a oposição geral, seja muito grande contra isso. Nós entendemos também o seguinte, né, que o problema não é um problema eleitoral, essa é uma fantasia da esquerda pequeno-burguesa, dos setores mais moderados da esquerda. O problema é uma luta de classes. A eleição é uma expressão da luta de classes. Uma boa parte da esquerda pequeno-burguesa, ela vê o mundo ao contrário, ela acha que a luta de classes é que é uma expressão da eleição. Não, não é assim. Quer dizer, tudo se daria na eleição, e aí, se você ganhar a eleição, aí a burguesia estaria derrotada. Quer dizer, a luta de classes seria o resultado da eleição. Isso é uma posição que não tem nenhuma sustentação na realidade, é o contrário. Né? A experiência boliviana, que foi uma experiência em que o golpe foi relativamente derrotado, mas através de um acordo com a ala direita do MAS, mostra que o fator decisivo foi a mobilização popular, quer dizer, a luta de classes real, e não a eleição. A eleição, num certo sentido, ela veio frustrar, né, a mobilização popular, que levou ao poder um elemento da direita. Então, quer dizer, não são só as eleições. E
torna-se também uma questão fundamental nesse momento levantar um programa. Né? Qual é o programa? O programa deveria atender às reivindicações fundamentais da classe trabalhadora, como a recuperação dos direitos sociais perdidos, o restabelecimento da CLT, a redução da jornada de trabalho, a reestatização de várias empresas privatizadas, o fim da repressão, dissolução de vários setores do aparato repressivo, uma reforma do judiciário e assim por diante. É preciso ter um programa que não pode ficar na generalidade. Né? O pessoal fala assim, Lula vai devolver a dignidade ao Brasil, Lula vai restabelecer a democracia. Tudo bem falar essas coisas, né? Mas nós temos que ter consciência de que tudo isso não passa de uma generalidade, não tem conteúdo nenhum. Quer dizer, qual é o conteúdo da luta que nós estamos travando nesse momento? Isso precisaria ser objeto de uma discussão bastante profunda. Bom, companheiros, vamos lá então para as perguntas de hoje. Queria, então, já que agradecer os companheiros que estão participando, que mandaram superchat para a gente, que se tornaram membros. Começando aqui, então, com as nossas perguntas de hoje. Agradecer o Alisson, muito obrigado pelo superchat. Lucas Paniago, que se tornou membro do canal. Sou eu também, pelo superchat, muito obrigado. Maria Ângela Abduch, que mandou um super sticker, muito obrigado. R. Locatelli Digital, renovou seu status de membro. O Man Pink também se tornou membro do canal. Tiago Pires, que mandou um superchat fazendo um comentário. Censura total do DCO no Facebook, ditadura dos monopólios. Bárbara Richard mandou também um superchat com um comentário: vida longa ao PCO, toda a solidariedade ao PCO, contra a censura do DCO nas redes sociais. Edilene Marques Lula, vida longa ao Rui e ao PCO, muito obrigado. E fazer a pergunta aqui do André Antunes. O fato de Lula se reunir com fornecedores de vacinas, como se já fosse presidente, indica uma dualidade de poderes em latência, com potencial para se desenvolver na situação política? Bom, no mínimo mostra a importância do Lula como candidato, né? Como figura pública. Eu não iria tão longe a falar em dualidade de poderes, porque a dualidade de poderes indica poder decisório dual, né? Quando você tem uma dualidade de poderes, né, o termo é um termo marxista, né, utilizado na Revolução Russa, implica em que a classe trabalhadora, a classe operária, já tem na situação política um poder efetivo, né? Aqui é uma indicação de que o Lula é a ponta oposta, de que ele é uma pessoa que tem uma importância política muito grande, mas no momento eu acho que não passa disso. Agradecer também ao Roberto França, que renovou seu status de membro. Victor Álvares, muito obrigado aqui pelo superchat. Se o PT vier com Haddad e Lula vice, o PCO apoia? Bom, a princípio, nós vamos apoiar a candidatura do Lula, que será um apoio crítico, né? Porque nós não temos uma identidade de posições com o Lula, não temos a mesma posição que o Lula numa série de questões. Nós gostaríamos, né, essa é a nossa posição política, que o Lula tivesse como candidato alguém que fosse representativo da luta popular, porque é isso daí que está faltando, né? Políticos burgueses e pequeno-burgueses, na minha opinião, não acrescentam nada.
na eleição nesse momento aqui. O Haddad, o voto que ele tem é o voto do Lula, fundamentalmente, né? Ele não tem voto próprio. Agradecer aqui ao Man Pink pelo super sticker, ou na verdade super chat. Desta vez eu consigo, muito obrigado também pelo super chat. E fazer a pergunta do Luiz Preza, muito agradecer também a contribuição. O Lula é uma bandeira a ser empunhada a priori, mas na verdade jamais uma solução para a realização da justiça social definitiva? Bom, a nossa preocupação com a questão do Lula é o movimento geral, não é a pessoa do Lula. Nós, por exemplo, não somos contra a ideia de que exista uma pessoa, um indivíduo que seja salvação da pátria, salvador da pátria. Isso é muito comum na política pequena burguesa. Ora é um, ora é outro. Uma pessoa faz uma coisa, dá uma declaração, etc, 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 é o salvador da pátria. Nós não entendemos, nós achamos que para salvar a situação, só a própria classe trabalhadora, no conjunto, através da sua mobilização, pode salvar. O que nós vemos na questão do Lula é que ele é um elemento que impulsiona esse processo, que tende a, por exemplo, uma candidatura dele à presidência da República nesse momento, em outros momentos não, mas nesse momento seria um instrumento de um processo político que pode desenvolver uma ampla mobilização das massas. E isso daí seria progressista. Pode ganhar a eleição? Pode ganhar a eleição. Se ganhar a eleição, vai ser um governo contraditório? Vai ser um governo contraditório, mas vai abrir caminho para uma interferência maior das massas no poder político. Então, tudo isso daí é o que nós vemos, né? Nós não vemos, para nós não existe ninguém que seja uma solução para o problema político, como pessoa, como indivíduo. Outra coisa também é o seguinte, nós lutamos por um programa, né, nós, PCO, e nós achamos que a melhor maneira de fazer esse programa evoluir é através de um movimento político prático, que nesse momento passa pela candidatura do Lula. Próxima pergunta do Man Pink. Existe um movimento para interferência estrangeira direta no Brasil, exatamente pela situação do Covid, incluindo o Ciro, que diz que entrou com pedido em Haia. O que você acha sobre isso? Eu acho que não deve haver interferência estrangeira no Brasil, que é sempre negativa, né? A maior parte das intervenções estrangeiras, ocupação de países pelo imperialismo, tem sempre um fundo humanitário, democrático. Só que a hora que eles põem o pé lá e colocam as garras no país, eles roubam o petróleo, eles destroem a economia e assim por diante. Então, nós não podemos cair nesse conto, né, de que existe intervenção humanitária do imperialismo, porque isso aí não existe de fato. Os brasileiros têm que se resolver os seus próprios problemas. Agradecer aqui a Margot Oliveira. Ela pergunta: Rui, para mim está claro, estamos em um golpe continuado com o Supremo e com todas as instituições desde 2016. Como esperar justiça do STF? Justiça jaz e faz tempo. Então, aqui o que acontece, é interessante isso daí, né? Essa pergunta. Porque nós não podemos esperar nada da burguesia, não é só do STF. Mas, por sorte, digamos assim, felizmente, nem a burguesia brasileira, nem a burguesia internacional é um bloco completamente coeso. Quer dizer, eles são
são blocos políticos e sociais cheios de contradições. Então, nós temos que entender o seguinte, que determinadas situações fazem com que essas contradições favoreçam os trabalhadores. E que por isso é possível você fazer uma pressão e conseguir alguma coisa. Não vai conseguir tudo o que você quer, evidentemente. Porque para conseguir tudo o que você quer, você precisa acabar com o regime político da burguesia. Então, a decisão do STF é o fruto de uma contradição interna da burguesia. Não é uma tentativa de favorecer o Lula, nem nada. Agora, para nós, uma vez que a coisa tenha chegado nesse ponto, né, nós temos que utilizar essa contradição em nosso favor. Inclusive, nós devemos procurar aprofundar a contradição. Porque a decisão a favor do Lula é um resultado colateral de uma crise gigantesca. E essa crise, até agora, ela aparece para a gente como assim, uma pontinha mínima do iceberg. Né? De trás de baixo tem uma crise que é colossal. Né? Quer dizer, uma fumacinha do vulcão. Se você apertar isso aí, vai acabar explodindo uma grande conflagração aí nesse vulcão. Então, quer dizer, é preciso explorar as contradições da burguesia. Mas, para explorar as contradições da burguesia, é preciso ter uma política ativa para explorar. Quando o cidadão fala, o STF se regenerou com essa decisão, veja que bom, eles foram democráticos, ele está procurando tapar a brecha. Ele está jogando água no vulcão. Ele quer que o vulcão apague. Quando o pessoal fala, nossa, que grande vitória, finalmente reconhecer a inocência do Lula, é uma política improdutiva. Nós temos que cutucar, que pressionar, que procurar fazer com que a contradição exploda, venha à tona. Próxima pergunta. Primeiro agradecer ao Rafael Camirro aqui, que mandou o superchat, mandou mais 2 outros super stickers também, muito obrigado. Marcos Monteiro, muito obrigado pelo superchat. Júlio Silva também, muito obrigado. Edna Castro, muito obrigado pela contribuição. Pergunta do Eduardo Vasco. Rui, pode comentar a prisão da Janine Áñez na Bolívia? Bom, eu não tenho uma conclusão. Eu vi a notícia hoje, né? Vi hoje de manhã essa notícia. Eu não tenho uma conclusão, né, sobre isso aí. Eu não sei qual é o setor da burguesia que está impulsionando isso, nem por quê. A gente precisaria estudar, né? Eu não vou adiar essa resposta aí, apesar de que eu acho que é um acontecimento bem importante. Agradecer aqui ao Ernesto Abdala Filho, muito obrigado. A Priscila Menezes também, muito obrigado. E ela fala o seguinte: gostaria de ver a autocrítica, entre aspas, do PSOL e do PSTU em relação ao apoio à Lava Jato, como eles tanto cobraram do PT. Também agradecer ao Bruno Sodré, ele faz a seguinte pergunta: explique Ciro Gomes, abre aspas, Lula deixou roubar, nomeou Cunha, Temer, Sérgio Machado, Palocci é réu confesso, etc. Fecha aspas. Ele agora também se coligou com Marina? Como é que é? O Ciro falou que o Lula deixou roubar, e agora o Ciro se coligou com a Marina? Acho que ele fala isso ironicamente, né? Ele põe um risos aqui. Bom, isso daí é interessante, isso daí, né? Primeiro que isso é hipocrisia. Todo mundo sabe que os partidos burgueses são uma verdadeira quadrilha de bandidos que assaltam o erário público. Não é uma coisa que eu estou imaginando. Você vê pelo número de escândalos, né, de corrupção que tem aí, de quanta gente que é acusada. Não é que é um ou outro, uma vez na vida, outra na morte. Todo dia tem alguém aí
acusado de corrupção. Às vezes são várias pessoas no mesmo dia acusadas de corrupção. A corrupção é generalizada. Se a gente levar em consideração que, como no caso de qualquer outro tipo de crime, só são descobertos e tudo mais, só é descoberta uma pequena fração da corrupção, dá para ver qual é o tamanho da corrupção. Aí você faz um governo de coalizão com PP, com PTB, com MDB. Bom, não precisa ser vidente para descobrir que tem corrupção nesse governo. Porque esses partidos, eles têm uma história de corrupção enorme. Não há dúvida nenhuma. O Ciro Gomes fez parte do governo do PT. Ele sabe, ele conhece isso daí. Atribuir ao PT esse negócio é absurdo. Agora, se ele fala que ele deixou roubar, ele teria que provar, né? Vamos supor, você pode dizer o seguinte: o Lula, a Dilma, teriam a ideia, né, suporiam, seria uma suposição, de que esse pessoal é capaz de roubar, né? O cara fez um acordo lá para apoiar o governo, pegou o cargo no Correio, vamos supor. Ele é honesto? Não, não é honesto. Vai roubar? É possível. Você pode vigiar ou não, ver o que você faz, o que for possível. Agora, deixar roubar é uma outra história. Deixar roubar é uma acusação de crime, né? Significa que o Ciro Gomes considera que o PT era, num certo sentido, cúmplice desse roubo. Precisa provar, não basta afirmar. E é muita cara de pau do Ciro Gomes, depois de todo esse negócio da Lava Jato, vir com essa história de novo. E eu vou dizer, no governo do Ceará não tem corrupção? No governo do Ciro Gomes, no Ceará, não tinha corrupção? Na prefeitura que o irmão dele dirige, não tem corrupção? Eles estão deixando o pessoal roubar? Como é que funciona isso? Esse Ciro Gomes, esse é uma cobra venenosa da política, é um direitista, né? Ele se alçou aí a líder político nacional pelas mãos do PSDB, do Tasso Gereissati, portanto, que é um representante, o principal representante das empresas imperialistas no Nordeste. Só se engana quem quer se enganar. Na política tem uma coisa que é impressionante você ver, mas acontece muito. O pessoal acredita na conversa. O cidadão chega lá e fala assim: eu sou Napoleão Bonaparte. O cara fala: olha só, ele é Napoleão Bonaparte e tal. Quem que acredita em conversa de qualquer pessoa, e particularmente de político? Não, o Ciro Gomes, a propaganda dele é o seguinte: ele é honesto. Pô, ele é honesto, ele é nacionalista, ele é de esquerda, ele é mais radical do que o PT. Onde que está isso daí? Quem que viu isso? Ninguém nunca viu nada disso. A única coisa que a gente viu é que ele é um político de direita, da oligarquia nordestina. Bom, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria dar um informe aqui que os companheiros PCO Internacional me mandaram. Amanhã tem debates abertos, feminismo, com o tema Feminismo Burguês e o Marxismo, parte 2. Para o marxismo, a luta das mulheres também é uma luta de classes. Então amanhã, né, dia 14, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, você pode participar online aí desse debate do PCO Internacional. Bom, vamos lá então para a próxima pergunta aqui da nossa análise. Vamos lá. Agradecer o Paulo César Severa dos Santos pelo superchat, muito obrigado. E o Everton Máximo Pereira também, muito obrigado por mandar aí seu superchat, contribuir com a gente. Gilson Vasconcelos Dobin também, muito obrigado pelo superchat. Dar um informe aqui, agradecer o
o superchat do Favela Não Se Cala TV. E justamente ele está anunciando aqui que no próximo sábado, dia 20, das 19 às 20 horas, Rui Costa Pimenta e André Constantini na estreia do canal Favela Não Se Cala TV. Então, muito obrigado por mandar a informação. Já fica então aí o anúncio, né? Dia 20, às 19 horas, Rui Costa Pimenta e André Constantini estreando o canal Favela Não Se Cala. Agradecer também o Luiz Preza pelo superchat. Muito obrigado. Rui, o Lula lamentou que os policiais não podem ter um 38, que devem ser devidamente armados. Ao dizê-lo, está apenas buscando votos? O Lula falou que não podem ter só um 38, é isso? Ele fala ter um 38, mas eu imagino que seja isso. Ele falou isso nesse discurso dele agora? Eu não sei, eu não vi isso daí. Eu li o discurso rapidamente, me lembro dele ter falado isso. Mas a nossa posição é... O Lula não tem a mesma posição que a gente. Ele não é a favor da dissolução da PM, nada. Isso já é uma coisa dada, né? Mas eu acho também que tem que... O Lula, ele é uma figura, uma liderança muito ampla. Eu acho que o pessoal do PT, dos outros partidos que pensam que tem que radicalizar nessa questão, devem levantar isso em relação ao Lula também. Não é preciso ser contra para criticar. Você pode criticar. Nós estamos apoiando a candidatura do Lula e nós temos muita coisa para criticar. Vamos criticar de uma maneira amigável, né? Não vamos sair por aí no estilo Ciro Gomes contra o Lula, porque nós temos críticas. Mas não quer dizer que a gente não vai criticar. As divergências são uma coisa normal e ninguém deve ter assim uma confiança cega em ninguém, nem nada. Pergunta do Eduardo Vasco. A desistência do Dória não indicaria a tendência de uma parcela da burguesia ligada a ela de se agrupar em torno de Bolsonaro? Pode ser também. É uma alternativa, é uma opção, né? Mas o Dória, né, a princípio, ele era uma candidatura do bloco, digamos assim, que o pessoal chama de bloco de centro, que é um bloco da direita, né? Ele desistiu porque ele não consegue ser candidato desse bloco. O bloco em si não desistiu de lançar candidato. Simplesmente o Dória desistiu da candidatura dele, ele, Dória. Então, se supõe que o bloco esteja procurando uma candidatura mais à esquerda, né? Porque o Dória seria esse bloco burguês, para explicar melhor, ele tem várias faces. É como se ele fosse um monstro aí de várias cabeças. Então, as cabeças dele vão desde assim como do ponto de vista das pessoas que podem exercer o poder, né? Desde uma Marina Silva, sei lá, até o Bolsonaro e pior. Eles vão, né, cada hora eles mostram uma cabeça. Como o pessoal não compreende esse mecanismo, esse funcionamento do monstro de várias cabeças, eles não se dão conta. Se o monstro falou, não, vamos colocar o Dória, a princípio, a conclusão lógica seria que eles estão procurando uma cabeça do lado esquerdo, não do lado direito, né? Se a ideia de que o Dória renunciou porque a burguesia está apoiando o Bolsonaro, então já significaria que a burguesia já abandonou a alternativa, totalmente. Não é que eles estão procurando um Ciro Gomes, um Luciano Huck. Eles já estão com o Bolsonaro. Eu acho que não chegamos nesse ponto ainda, não. Próxima pergunta. É um comentário do Elias Moraes. Muito obrigado aí pela contribuição. Aécio Neves disse hoje à Folha que o PSDB pode abrir mão de suas candidaturas para apoiar Ciro Gomes. Eu não tinha visto isso.
Muito interessante, né? Mostra que a operação Ciro Gomes está em alta na Bolsa aí, né? Tem gente comprando ações Ciro Gomes. Eu até vi uma pessoa falando que poderia ser uma chapa Ciro Gomes Mandetta. Né? Tem muita conversa mesmo sobre isso. Eu acho que o Ciro Gomes é uma alternativa. Eu só acho que todas as alternativas são complicadas. Todas. Agradecer ao Sérgio Wagner, muito obrigado. Rui, no discurso de Lula, ele fala de uma articulação entre capital e trabalho. Isso me soa como política de conciliação de classes. Como você vê isso? Não, é uma política de conciliação de classes. Nós não, duas coisas sobre a política do PCO. Nós não ignoramos o fato de que o Lula tem uma política de colaboração de classes. Primeiro, nós temos falado isso sistematicamente. O próprio Lula declara isso o tempo todo, não é segredo para ninguém. Tá? Segundo, nós não desconsideramos esse fato. Só que acontece o seguinte, né? A conciliação primeiro que a conciliação de classes em si não impede você de apoiar um candidato. Há muitos motivos para apoiar um candidato e tudo mais. Outra coisa que nós, né, isso aí me perguntaram também, eu procurei explicar. Se o Lula apresentar um programa, que é um programa que, direto ou indiretamente, defende o capitalismo, nós, como Partido Socialista, nós não podemos aprovar um programa desse, não podemos assinar isso daí. Então, nosso apoio ao Lula é um apoio crítico. Outra coisa é o seguinte, a conciliação, quando a gente fala em conciliação de classes, isso daí pode aparecer de muitas maneiras diferentes, muitas. Por exemplo, quando Stalin, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, permite que autoriza praticamente os britânicos a bombardear o movimento guerrilheiro revolucionário na Grécia, isso é colaboração de classes. Mas não é a mesma coisa que o Lula falar, vamos fazer aí um acordo capital-trabalho. É outro tipo de colaboração de classes. Então, a gente precisa situar a coisa de um ponto de vista concreto. E eu acho também que aqui nós temos que entender que o Lula, ele não é um Deus que sozinho faz as coisas. Ele faz as coisas como sendo o representante de um movimento social. Então, se o movimento social for para a esquerda, ele vai ter que, numa certa medida, ir para a esquerda também. Então, nós temos que considerar, tem que ficar atento à conciliação de classes, tem que ficar atento. Tem que combater a conciliação de classes, tem que combater. Mas, lógico que tudo tem que ser visto de uma maneira ponderada aí, né? Para a eleição. Bom, vamos lá. Agradecer aqui a Cecília Maria, muito obrigado. Ela diz, camaradas, juntando grana para a minha AK-47, Leão Trotsky presente. Reflexão sempre, também muito obrigado pelo superchat. Parabéns, 90 mil inscritos na Ciel TV, vamos dar like. Valdinha Barbosa, também muito obrigado pelo superchat. Cavaleiro Negro, se tornou membro do canal, muito obrigado. Whitler Cordeiro dos Santos, muito obrigado pelo superchat. Francisco P, novo membro do canal, muito bem-vindo, muito obrigado. José Morelli mandou o superchat, ele diz, gostaria de saber do Rui sobre a importante função da pandemia para o capital em meio ao acirramento da crise do sistema. Sinto ainda a falta de uma análise mais aprofundada sobre essa problemática. Como é que é? Gostaria de saber sobre a importante função da pandemia para o capital em meio ao acirramento da crise do sistema.
pandemia está aprofundando a crise, né? Alguns capitalistas estão ganhando muito dinheiro, mas a pandemia aprofunda a crise. Se eles não resolver logo, estão, num certo sentido, estão resolvendo, pelo menos por enquanto nos países envolvidos, com a vacinação. Mas o Brasil, por exemplo, se não resolver logo, a economia vai entrar em colapso. A pandemia é um problema para a economia muito grave. Agradecer a Bárbara Richard, que se renovou aqui o seu status de membro. Luiz Preza, novamente. Fabrício Caldeira, muito obrigado. Paulo Magalhães, o que diferencia voto nulo de política sectária? O voto nulo, uma coisa que muita gente não entende sobre o voto nulo. O voto nulo é uma política muito defensiva. Você não tem candidato, vota nulo. Tendo eleição, a melhor coisa é ter um candidato. Todo mundo deveria procurar, todos os partidos, grupos, etc. e tal, eles deveriam procurar ter um candidato para votar no seu próprio candidato. Não tendo candidato, a segunda melhor coisa é arrumar um candidato que sirva aos seus propósitos, embora seja de outro partido, para votar nesse candidato. Então, quer dizer, o voto nulo, no final das contas, é uma política retranqueira, defensiva, não leva a lugar nenhum, só serve para você marcar posição, você dizer o seguinte: bom, eu não, infelizmente, na eleição, não tenho nenhum candidato que eu possa apresentar, né? Nas eleições majoritárias, no segundo turno, muitas vezes você é obrigado a votar nulo. Fazer o quê? A política revolucionária não é votar nulo. A política contra as eleições não é votar nulo. A política contra as eleições é chamar o povo a boicotar as eleições, uma verdadeira mobilização política ampla. Essa é a política verdadeira. Agradecer aqui o superchat da Renata Diniz. O que dizer às pessoas que não acreditam em Lula e acham que revolução vem da noite para o dia? Eu acho que a esquerda, que mesmo com que tem críticas ao Lula, deveria impulsionar esse movimento, colocar as suas reivindicações, fazer campanha política, fazer exigências ao Lula e tudo mais. Veja, isso aqui para mim não é nenhuma novidade. Em 1989, aconteceu a primeira eleição presidencial. Nessa época, nós estávamos dentro do PT. Aí o PT escolheu o Lula como candidato, que era uma coisa natural. Ele era o candidato mesmo. Escolheu aí um político burguês como vice, coisa que nós não aprovamos. E escolheu aquele programa meia-boca, que é típico do programa que o PT apresentou sempre, né? Bom, nós participamos da campanha com o nosso próprio programa. Por exemplo, eu me lembro que teve um ato aqui em São Paulo, um dos atos no final da campanha, que nós participamos, nós publicamos um jornal, o Jornal Causa Operária, e a capa do jornal era assim: vote Lula por um governo dos trabalhadores. Nossa, o pessoal brigava para comprar o jornal. Quer dizer, era uma aspiração do pessoal que estava no ato, que o governo Lula deveria ser um governo dos trabalhadores. Então, esse movimento, ele é positivo. Aí alguém fala: bom, mas o Lula não queria fazer um governo dos trabalhadores. Tudo bem. Mas o importante é você impulsionar o movimento dos próprios trabalhadores. Finalmente, o Lula vai ter que governar também, levando em consideração qual é o sentimento geral, né? Mas eu penso assim: o Lula não foi eleito naquele momento, mas simplesmente impulsionar um movimento que era a favor de um governo de trabalhadores e tudo mais, é um grande ganho para a classe trabalhadora. Então,
eu acho que as considerações têm que ser concretas. Inclusive, se a pessoa acha que deve combater a conciliação de classes da política do Lula, o melhor lugar para combater a conciliação de classes é dentro do movimento pela candidatura do Lula que fora. Porque dentro o pessoal vai te ouvir. Você, afinal, está apoiando o Lula. Só que você tem essa colocação especial. O pessoal vai te ouvir. Agora, se você está fora, não apoia nada, que às vezes é uma contingência, mas nesse caso não é, a sua voz tem um impacto menor. Você não faz parte do movimento geral. A gente está no finalzinho, vou fazer 2 blocos de perguntas. Agradecer aqui ao Joxil pelo superchat, ele faz uma pergunta parecida com essa última. É possível que Lula se radicalize se o povo se radicalizar? Também ao João da Luz. Até quando o Rui acha que a mídia continuará escondendo a crise hídrica do estado de São Paulo? Desde 2014, quase todos os bairros com racionamento das 11 às 5. Das 11 da noite às 5 da manhã. Agradecer ao Daniel Navas. Que eu diga. Daniel Nava Rodrigues. O judiciário é uma força reacionária dentro do Estado. Como combater, como resistir? A reforma é possível? Agradecer também o Paulo César Severo dos Anjos, Cícero Ribeiro, que renovou o status de membro, Junior Games também, muito obrigado pelo superchat. E é isso, por esse bloco, depois a gente faz um outro para terminar. Bom, sobre a questão da água, isso aí a imprensa é assim. Né? Ela ocultou a situação da vacina durante um ano, sendo que a situação da vacina, a situação da pandemia durante um ano, sendo que está todo mundo morrendo aí. Depois o pessoal vem falar, tem gente que tem a capacidade de elogiar os 100 anos da Folha de São Paulo. Né? Você elogiar o pessoal por ser mentiroso patológico. A imprensa é uma parte da dominação política da burguesia, atua muito próxima do Estado, é quase uma instituição paraestatal, e a função dela é assegurar a dominação da burguesia. Né? Então, nós não devemos nos surpreender com isso. O que é importante é denunciar, independentemente da imprensa, os fatos. Quer dizer, os trabalhadores precisam ter uma imprensa própria, independente. Sobre o judiciário, né, é preciso também denunciar o que está acontecendo. Nós temos que entender que o progresso das forças populares se dá através da elevação da consciência da população e da transformação dessa consciência, né, que é a maneira efetiva de existência dessa consciência, em uma organização independente. Né? Então, quer dizer, denunciar o judiciário é fundamental. No Brasil, a esquerda prefere apoiar o STF, porque o STF arbitrariamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, mandou prender aí um fascistinha de 5ª categoria, e com isso eles ajudam a ocultar todos os crimes do STF. Bom, vamos lá para o último bloco de perguntas, então. Agradecer ao Luiz Capacete, que comenta: a esquerda precisa lançar a candidatura de Lula urgente, não é mera questão eleitoral, mas um posicionamento e uma ação política na luta de classes. Lucas Guimarães, muito obrigado. A política de lockdown tem recebido forte oposição de setores de extrema-direita, com realização de atos em várias cidades. A extrema-direita pode atrair setores populares afetados pelo fechamento? Com certeza. Lucas Paniago, muito obrigado também. Rui, quais as diferenças essenciais entre a colaboração de classes do PSOL e do PT? Elizabeth Novi, manda aqui no superchat: campanha Rui Costa Pimenta, lucidez revolucionária, mais superchats, pessoal. E o último aqui, da Margot Oliveira: Rui, estão usando a pandemia como controle populacional propositalmente? Não acho que tem nada de controle populacional, até porque não... A coisa pode ser muito grande, mas não vai chegar nesse ponto de controle populacional. O problema, acho que... Qual que era a primeira pergunta? Do lockdown? Do lockdown.
Não, sem dúvida nenhuma. A direita fatura em cima da política farsesca aí farsesca e agora desesperada, né, da burguesia, porque eles já não sabem mais o que fazer. Esse negócio da colaboração de classes, é interessante essa pergunta. Qual que é a diferença entre PT e PSOL? Claro que o PT é meio que um balaio de gato, tem de tudo lá dentro, mas vamos pegar a linha predominante aí, que é o pessoal que foi atacado no golpe. O PSOL é um partido que procura manter uma estreita relação com a política da burguesia imperialista. E o PT, ele procura expressar as tendências, né, nacionalistas presentes em setores inferiores da burguesia, na pequena burguesia e tudo mais. Por isso que o PT, apesar de ser um partido que esteve no governo, governou com a direita, aparece como um partido mais esquerdista do que o PSOL. Você vê que no PSOL a oposição à Venezuela é muito grande, é uma política pró-imperialista do PSOL. Agora, isso aí não quer dizer que sempre será assim, não quer dizer isso, né? Mas mostra bem que o caráter do partido como um partido pequeno burguês, não muito vinculado à classe operária e aos setores da pequena burguesia mais de esquerda mesmo. É uma esquerda festiva, pró-imperialista, que quer ser moderninha e tudo mais, que apela para setores da juventude pequeno-burguesa mais ligada ao imperialismo, né? Bom, companheiros, então, só agradecer, por fim, aqui o Davi Salles pelo superchat, muito obrigado. E agradecer a todos os companheiros que contribuíram, que participaram aqui de mais essa análise política da semana. Agradecer todo mundo e dizer que semana que vem a gente está de volta, mais uma análise às 11h30 da manhã. A gente se vê no sábado. E fiquem ligados na programação da Causa Operária TV, nessa programação do final de semana. E também lembrando que na terça-feira tem a última aula, às 19 horas, a última aula da 46ª Universidade de Férias, com o tema O que foi o Stalinismo? Uma análise marxista. Bom, é isso então. A gente está de volta no próximo sábado, às 11h30 da manhã. Muito boa tarde e até mais.